Salve, salve, devoto! Cheguei chegando no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, você tem a proteção da Carvisa. O link tá na descrição. É a proteção que vai dar garantia pra você. Vem comigo e vem de desembola, porque quando você precisa de grana, quem desembola pra você é a gente, parcelando de 12 a 18 vezes. O empréstimo cai na hora. É isso mesmo que você escutou. O empréstimo cai na hora. Parcelamos de 12 a 18 vezes, emprestamos a nível Brasil. Aonde você estiver, nós fazemos um empréstimo para você. Vem comigo e vem de Brúcios. Um brinde a você, um brinde a Brúcios. A cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Você vai encontrar a Brúcios nos melhores supermercados de BH. A sua virada de final de ano é com a Brúcios. Tico Pneus. Meu amigo, quando você pensa em pneu, você pensa na Tico Pneus. Sabe por quê? Porque são 13% de desconto que eu vou te dar na compra de um pneu novo. É isso mesmo que você escutou. Tanto pneu nacional quanto pneu importado é 13% de desconto. Unidade Lourdes e unidade Pampulha, eu garanto a qualidade para você. Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Atendimento exclusivo e personalizado para você. Olha aí como é que eu era, olha como é que eu... Gente, zero entrada. Olha aqui, ó, até onde ia. Gente, marque sua consulta gratuita para você conhecer o Instituto Céspedes, que lá no Instituto Céspedes você vai entender todo o procedimento e tudo que você precisa entender sobre o transplante capilar. De graça a primeira consulta, tá? Pode agendar agora no Instituto Céspedes. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha. Tá na capa, tá na tela os temas de hoje. Grande proposta por centroavante grego, será que é verdade? Vamos analisar isso aí. Rony, situação, Sampaoli vetando, Alonso já tá fora do Galo e o enamorado, a real proposta. Bora falar sobre todos esses temas, começando aqui com essa situação. Ô, gente, isso aqui é importante dizer, mercado da bola, nesse momento, tem muita especulação, tem muita coisa complicada, então não é brincadeira, né? É um negócio que realmente é complicado. E nós vamos começar falando do Rony. Cara, o Rony é o seguinte, o Santos veio, eu gosto de dar contexto, porque a gente sabe que o público vai mudando e a notícia ela vai mudando um pouquinho, vai acrescentando uma vírgula a cada dia. Vamos começar com o Rony. Rony, o Atlético comprou o Rony, aquela coisa toda, e o Rony tá para liberado. Se alguém fizer uma proposta no Rony, o Galo negocia. Esse é o grande lance que o torcedor tem que entender. Bom, dito isso, o Rony recebeu uma proposta do Santos, tá? E a proposta, primeiramente, pro Atlético foi de empréstimo. O Atlético não quis, o Atlético virou e falou, não me interessa esse tipo de proposta, essa proposta para mim não funciona, essa proposta para mim não dá certo. E aí o Rony partiu para um outro, o Santos partiu para um outro caminho, de uma proposta de 2 milhões de euros, na qual o Atlético negou e imediatamente pedindo 5 milhões de euros. O Santos topou pagar, mas da seguinte maneira, 4 milhões de euros parcelados e 1 milhão de euros por meta batida. Beleza? Beleza. Até aí tudo bem. Foi conversar com o Rony. Chegou num ponto comum com o Rony, que é 1 milhão de salário de 5 anos de contrato. Só que aí a torcida do Santos está jogando super contra, né? Pelo amor de Deus, o cara é reserva no Atlético, não vai fazer nada aqui, aquela coisa toda. O Alexandre Matos insiste, o Vojvoda insiste, a equipe lá santista insiste em trazer, porque entende que taticamente o Santos, o Rony vai contribuir, o Rony vai acrescentar para eles. Bom, dito tudo isso, qual é a situação de momento? O Atlético aguarda os documentos oficiais da proposta do Santos. Porque com o Rony acertado, já a questão salarial e de tempo, o Atlético só espera o documento oficial. Rep, quando é que esse documento deve chegar? Cara, olha, eu sendo muito sincero com vocês, acredito que só depois do dia 2, tá? Rony deve se reapresentar normalmente ao Atlético, normalmente, como se nada tivesse acontecido, vida seguindo normalmente, e depois da apresentação, aí o Atlético vai pegar, vai sentar, né, com o Rony, ele já tá sabendo, tá todo mundo conversado. Rep, tem a chance do Rony não se representar? Tem. Tem se, tipo, as coisas andarem na segunda e na terça, que ainda é 30 e 31, né? De uma maneira muito rápida. Coisa que eu não acredito, tá? 29 e 30 ali, 31, segunda, terça e quarta, as coisas andarem muito, muito mesmo. Eu tô achando que o Rony pode não se representar, mas o negócio vai ser fechado depois do dia 2. Pra nós, excelente negócio, é dinheiro no bolso, é uma negociação que a gente pode fazer lá na frente, não vai ter troca de jogador, não vai ter nada disso. Rony pra lá, dinheiro pra cá, e eu acho que é tudo que a gente precisa. Bom, vamos falar de Alonso, e detalhe, né, só para matar essa situação do Rony, que a gente não pode deixar de falar. Taticamente, o Rony serve aos seus princípios, né, taticamente, mas o torcedor que é atacante, eu entendo o torcedor. Nós não precisamos de um
um atacante que faça função de meia defensivo. Nós vamos de um atacante que faça função de atacante, principalmente pelo alto salário que o Rony tem. O Rony vai ganhar menos no Santos que no Galo, sim, mas ele vai ter mais tempo de contrato, né? Você tem que entender que o Rony vai ganhar até os 37 anos. Então, até os 35 anos. Então, ele tá fazendo um excelente contrato pra gente. Pro atleta também é um excelente negócio. Você pega esses 4 milhões, põe no bolso, 1 milhão se ele bater a meta, Deus ilumine que ele não bata a meta, mas não em cima do Galo. A gente faça uma grana muito boa e a nossa vida tome um novo caminho. Bom, bora pro próximo tema, agora sim. Gente, vamos falar agora de adeus de Sampaoli. Conversei com uma pessoa do Atlético sobre a questão do Sampaoli, tá? E a questão do Sampaoli, ela tá residindo em alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que você tem que saber sobre a questão do Sampaoli, do Alonso, perdão, daqui a pouco nós vamos falar do Sampaoli, da questão do Alonso. Ele vai sair ou não vai sair? Gente, a questão é a seguinte, o que aconteceu? O Alonso pediu um aumento salarial, tá? E o Atlético falou que não vai dar um aumento salarial, que o salário do Alonso é esse e tal. O futebol está superinflacionado. Quando o Alonso negocia com o Atlético, ele negocia abaixo de um valor. E, gente, entenda bem o que eu vou dizer, porque muitas pessoas não conseguem ter uma compreensão do que é o correto, do que é certo e o que é o mercado da bola. Infelizmente, o mercado da bola está completamente inflacionado, está completamente fora de garapa. O mercado da bola está enlouquecido. O termo é esse. Eu não estou exagerando com você, meu amigo que está do outro lado da tela. O mercado da bola está completamente envaidecido, enlouquecido, ensandecido, talvez seja a melhor palavra. E o que acontece nesse enlouquecimento, nesse envaidecimento, nessa coisa toda? Salários fora da órbita. Quando o Alonso vem para o Atlético, ele negocia um salário mais baixo do que jogadores que são piores ou do mesmo nível dele negociam. É isso que eu quero dizer. E por conta desse inflacionamento que existe no mercado da bola. Tá? E o Alonso, hoje ele quer ganhar mais. O Alonso ele quer ganhar mais grana. O Alonso ele entende que ele tem que ganhar mais dinheiro. O Alonso ele entende que ele tem que fazer mais verbeta. Tá certo? Até aí, meu amigo, cada um cuida da sua cuia, né? Cada um tem seu entendimento, cada um pensa da maneira que quer, cada um age da maneira que entende correta. O Alonso ele entende que ele merece uma valorização salarial. O Atlético entende que não. E isso criou uma aresta. Isso criou um problema, isso criou uma trava. E o Atlético autorizou o Alonso a procurar algum time. Só que nenhum time ainda demonstrou interesse na contratação do Alonso. E se mostrou, está muito escondido. Porque dentro do Atlético eu perguntei para uma pessoa se o Alonso já foi sondado. E a pessoa me disse que não. Falou, não, até esse momento não houve sondagens não. E o empresário dele não trouxe nada. Tanto é verdade que você não escutou isso em nenhum lugar. Nenhum lugar você escutou assim, o Alonso foi sondado pelo Boca, pelo River, pelo Olímpia, não, nenhum. Porque nenhum desses times vai pagar o que o Alonso ganha aqui. A única maneira do Alonso ganhar mais do que ele ganha é no próprio futebol brasileiro. Ou numa Liga Americana, que foi onde falaram em um certo momento que ele teve sondagens, né? Agora eu lembrei que falaram um certo momento que teve sondagem da Liga Americana, mas o Atlético me desmentiu, falou que não chegou nada pro Atlético. Dito isso, o que eu posso dizer para vocês é que o Alonso ele tá vivendo agora um momento que o Atlético vai ter que aguardar, porque o Atlético tem contrato com ele até o final do ano. O Alonso é reserva hoje no Atlético. A ideia do Atlético é contratar zagueiro titular para a esquerda. E vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Alonso, se não chegar nenhuma proposta, vai continuar. É um bom reserva, na minha opinião. A galera pega muito no pé, enche o saco tal. Titular, beleza, titular não é. Mas reserva é um bom reserva. Entendeu? E o salário dele condiz com o mercado hoje de reservas. Então, eu acho que essa é a linha que o Atlético vai seguir. Bora pro próximo tema. Gente, bora conversar agora sobre Sampaoli, tá? Se Sampaoli anda vetando ou não anda vetando, que história que é essa? Cara, a parada é a seguinte, deixa eu explicar pra vocês a real. O Sampaoli, ele não tem poder de veto de saídas do Atlético. O Sampaoli, dizem que ele foi que o único que não poderia sair é o Everson, aí depois falaram que o Bernardo, aí depois falaram que era o Will. Gente, a parada é a seguinte. Claro que há jogadores, é porque a galera gosta de pegar uma informação assim. O dirigente do Atlético, toma um gole da minha coca aqui. O dirigente do Atlético chega, alguém dentro do Atlético, alguma fonte chega e fala assim: não, fulano é inegociável. O único inegociável é o fulano. Aí depois o outro é o ciclano. Galera, a parada é a seguinte. A primeira coisa que nós temos que entender é que não existe jogador inegociável, você conversa. Só existe jogador inegociável em time bilionário, como Manchester City, Real Madrid. E mesmo esse, quando a proposta é extravagante demais, se negocia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Obviamente que o Sampaoli tem jogadores que ele não gostaria que saísse. Exemplo foi dito do Rony. O Sampaoli falou, vocês querem negociar o Rony? Tudo bem, mas tem que repor. Isso é o básico.
Então, no mundo da bola, no mundo do futebol, quando você tem uma conversa sobre esse tipo de situação, o que na verdade você está conversando, meu amigo, companheiro que está me acompanhando aí do outro lado da tela, é simplesmente pelo seguinte: olha, esse jogador é importante para mim, eu gostaria que vocês não negociassem. Agora, se vocês negociarem, tem que trazer outro. É isso. Sampaoli não tem poder de veto de saída do Atlético. O Sampaoli, ele pode dizer não, mas vão fazer do mesmo jeito se for interessante para o Atlético. E é um fato. É um fato. Se a gente tivesse no meio de uma temporada buscando o título, aí eu conseguiria entender o Sampaoli criar um caso. Ó, esse jogador aqui você não negocia de jeito nenhum. Ele, ó, ele tá levando a gente rumo ao título. E o próprio time também não vai querer negociar. Então nós temos que ter um entendimento bem simples. E a verdade é essa. Um entendimento simples que é o seguinte: o Sampaoli não veta. 2, não existe essa história de jogador negociável no Atlético. Deixa eu contar pra vocês. O Everson, que é um baita de um goleiro. Se chega aqui o Bahia, coisa que não vai acontecer, com 5 milhões de euros, você acha que o Galo não negocia? 35 anos, ó, sabe? Conversa boba. Chega aqui por uma proposta aqui pro Coelho, 10 milhões de euros. Tá vendido. Não tem jogador que não é vendido no Atlético, não. Ainda mais um time que precisa de dinheiro o tempo todo. Então, gente, esquece isso. A grande verdade é que isso não é questão de veto. É uma questão de, ó, se sai, tem que trazer outro. É isso. É simples desse jeito, sem historinha, sem mimimi, sem nheco-nheco. Parece que as pessoas falam as coisas pra elas e elas esquecem a realidade. A realidade, ó, o que ele tá falando, ele pode dizer o que ele quiser, mas o fato é outro. Eu que decido. A verdade é essa. Se chega ali com a propostinha mais forte, rapaz, falei 15, mas eu negocio por esses 8. É assim que funciona. Bora pro próximo tema. Gente, próximo tema agora é namorado. Vocês vão lembrar que todo mundo agora, né? É interessante como as pessoas, elas muitas vezes, elas não entendem muito o que é dito e elas acabam falando algumas coisas que não são verdadeiras. Vamos para o primeiro fato. Eu contei para vocês que o Atlético fez uma sondagem no namorado. Eu contei para vocês, ó, o Atlético não fez proposta, fez sondagem. E eu contei para vocês que a pedida do time lá foi de 3 milhões de euros e o Atlético assustou e não fez proposta. Eu contei isso pra vocês e eu falei. E eu também disse pra vocês que é um fato que o Atlético pensa em fazer uma proposta pro namorado. Falei, o Atlético pensa em fazer uma proposta e deve fazer essa proposta. Mas o Atlético tá avaliando outros jogadores antes de fazer. E por que o Atlético tá avaliando outros jogadores? Porque é um jogador de uma temporada. É um jogador que na temporada pelo lado esquerdo do campo são temporadas medianas. Peguem os números dele, peguem as avaliações dele, podem olhar. Isso tudo tá disponível aí na internet. O Transfer Market mostra, o SofaScore também. Temporadas medianas e na direita uma temporada de excelência. Agora, e de que foi o melhor jogador do campeonato colombiano. Mas quer dizer que ele vai continuar nisso? Nós já vimos o caso do Júnior Santos, que quando jogou ali de centroavante, ponta direita, revezando ali no Botafogo, foi o melhor jogador do Botafogo até ter a perna quebrada. Então você tem todas essas situações que vão girando em torno do mundo da bola. Fato é que o Atlético ainda não apresentou proposta. O Atlético avalia alguns outros nomes. Poucos nomes estão vazando na imprensa. Os poucos nomes que vazaram na imprensa são nomes de alto calibre. O namorado é um excelente, eu já falei pra vocês, reserva. Não dá pra garantir uma titular de um cara de uma temporada só no futebol colombiano, que é muito mais fraco que o futebol brasileiro, que não tem a mesma quantidade de jogos do futebol brasileiro, que não tem a mesma intensidade do futebol brasileiro. É um fato. É um fato. Portanto, que jogadores que são bons no campeonato argentino chegam aqui, pifa. Por quê? Porque não tem a intensidade de jogo exigido. O nível físico de jogo é pesado. Então o cara é um cara mais tático, tipo o Fausto Vera, jogando ali uma vez por semana no River Plate, vai brilhar. Aqui não consegue, porque aqui tem que jogar 2 vezes na semana. Essa é a grande realidade. Então o namorado é um jogador mais velho, que a gente teria que ver. Mas soltaram que é 4 milhões de dólares. A multa é 4 milhões de dólares. Se eu quero tirar o jogador sem conversar com a equipe adversária, eu deposito os 4 milhões de dólares e trago pra cá. E à vista. Então são esses fatos que a gente tem que entender, conversar, bater o papo aqui nesse momento. O namorado não tem proposta, o Atlético gosta do jogador, o Atlético sondou o jogador e o Atlético achou caro o que foi colocado até aqui. É isso que tá acontecendo, beleza? Bora pro próximo tema, bora continuar falando de galão da massa. Senhoras e senhores, agora vamos para esse negócio desse grego aí, né, cara, que foi soltado ontem nas redes sociais, que o Atlético, quem soltou essa notícia foi o Merlo, tá? Sabe aquele jornalista, o Luiz César Melo? O cara tem a mãe, o cara é um dos maiores aí do mercado nesse momento, tá certo? É um cara grande, é um cara que quando ele dá notícia as coisas vão caminhando, as coisas vão acontecendo. Então essa é a primeira questão do Merlo aí, foi o Merlo que deu, tá? Essa notícia. Pronto, primeiro
Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quem é esse jogador, da onde ele veio, como é que, quem conhece, da onde que esse cara nasceu? Vamos lá, ele chama, é um nome difícil, Georgios, porque é G-I, olha como é que é o nome dele, G-I-O-R, Gos. Então, Giorgos Giacomic, é o George. Nós vamos chamar ele de George aqui para facilitar, porque a gente aqui não é obrigado. Gente, o George jogou por várias equipes, vou pegar aqui o nome dele completo aqui, jogou no Celtic, jogou em time holandês, e assim, cara, é um centroavantão. É bom de bola, não é ruim não, tá certo? Mas é um jogador que ele ainda não experimentou o melhor, assim, momento da sua carreira. Talvez o melhor momento da sua carreira venha acontecendo agora, né? Aconteceu no México, ele teve um bom momento e tudo. Vamos lá. Hoje ele tem 31 anos, ele é de grego, de Heraklion, Grécia, 1,85, centroavantão. É da seleção grega, na seleção grega em 22 jogos tem 4 gols, avaliado hoje em 7 milhões de euros, tem contrato com o Panathinaikos, PAOK, perdão, não é Panathinaikos, não, é o PAOK, sei lá como é que fala esse nome. Até 30/6/2026 ele tem emprestado, tá? E ele é um jogador que é importante dizer que ele não pertence, ele pertence ao Cruz Azul do México. Tá certo? Ele pertence ao Cruz Azul do México. Nessa temporada são 13 jogos, 5 gols e 1 assistência pela Super League. Pela Liga Europa, 5 jogos, 2 gols. Pela qualificação da Liga Europa, 1 jogo e 1 gol. E pela Copa do Brasil grega lá, que é a Cupslats, 1 jogo e 1 gol, tá? É um cara que você vê que tem gol em todas as temporadas dele. É um cara, gente, que ele pertence ao Cruz Azul. Ele é um jogador que tem uma carreira longa, não é uma carreira curta. Vamos contar pra vocês que afinal de contas tem 31 anos. Começou em times pequenos da Grécia até chegar a UEK. Aí do UEK ele foi pro não dá nem pra falar esse nome. Aí ele foi pra um outro time lá, aí depois ele foi jogar na Holanda, depois ele foi jogar na Escócia, depois jogou no Atlanta United. No Atlanta United foi o melhor momento dele. Ele jogou pra cacete no Atlanta United, meteu gol sem parar. Foi pro Cruz Azul, jogou uma temporada razoável no Cruz Azul e foi emprestado ao time. É um jogador, assim, que ele é goleador, ele faz seus gols e tudo, mas ele sempre fez gols em ligas pequenas. Ele fez muito gol, pra você entender. Quais ligas que ele fez muito gol? Na Liga Holandesa. Aí quando ele vai pra Liga escocesa, mete gol pra cacete. Quando ele vai pra Liga Americana, mete gol. Aí quando ele vai pro Cruz Azul, ele já não tem o mesmo desempenho. Aí o desempenho dele na Liga do Cruz Azul já é pequena, já não é um desempenho top. Quando ele vai para a Liga Grega, ele volta a meter gol. Então é um cara que aí a gente pode ver claramente que é um cara que é de ligas pequenas. A pergunta que fica é, será que vale o risco? Será que vale a pena você ir lá contratar um jogador por 6 milhões de euros nesse risco? Bom, eu acho que não. Na Liga Abertura, na Liga Mexicana, em 36 jogos, ele fez 9 gols e 7 assistências, tá? Então, assim, e ele não era titular o tempo todo, tá? Por exemplo, na CONCACAF ele foi reserva. Aí, quando começa a Liga Abertura, ele vira titular na Liga Abertura. Aí joga titular, reserva, titular, aí não joga. Aí reserva, titular, reserva, não joga, reserva, titular. Tá vendo como é que vai revezando? Aí na clausura, não joga o primeiro jogo, reserva, depois titular, reserva, não joga, titular, não joga, reserva. E aí na Liga Cup não joga nenhum jogo, no clausura, nas quartas de final é reserva em todos os jogos, até a semifinal, e na Liga Abertura é titular em todos os jogos, porque lá tem as duas ligas, vamos assim chamar, de meio de ano, e aí você vai para a semifinal e final. E aí na Abertura ele foi titular todos os jogos. Então assim, e perdendo ali para o América do México, fez até gol contra o Tijuana, o América do México ele não fez gol não. Então assim, cara, é um jogador comum. Mas ele faz seus gols em ligas pequenas. Quando chega na liga grande igual a mexicana, já puxa, o freio de mão já puxa. Então não sei se vale a pena não, tá? Valor muito alto, são mais de 40 milhões de reais para contratar esse cara. Eu particularmente acho que não vale a pena. É a minha opinião. Mas bom, deixo para você aí do outro lado qual que é a sua linha de pensamento, o que você pensa, se vale a pena, se não vale a pena. Peço para a gente deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Tamo junto, muito obrigado, fiquem com Deus e valeu!